Saúdo os irmãos na paz do Senhor. Sou o seu irmão em Cristo Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o assunto do nosso trimestre. A nossa revista está falando sobre adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Muito bem. A nossa lição é a lição de número 7, do dia 12 de agosto de 2018. Esta lição ela tem o título Fogo Estranho diante do Senhor. Sou seu irmão em Cristo Edson, professor Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar aí no nosso canal no YouTube. E eu peço a sua colaboração para inscrever no nosso canal, assista às nossas aulas, as outras 6 aulas desta revista estão aí postadas no nosso canal. Sempre que possível, assista às nossas aulas e nos ajude aí compartilhando nas suas redes sociais este trabalho. Muito bem. Vamos ao nosso textuário. O textuário da nossa lição nos diz o seguinte: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Levítico capítulo 10, versículo 3. A verdade prática nos diz: o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência. Menos que isso é inaceitável. Muito bem. Como de costume, gosto de fazer uma reflexão aqui sobre o nosso textuário, que eu costumo chamar de versículo-chave da nossa lição, contrastando aqui com a verdade prática. A Bíblia fala, nós vamos tratar do assunto sobre fogo estranho diante do Senhor. Conhecemos esta passagem bíblica, onde os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles oferecem fogo estranho no altar do Senhor, no altar de Deus. E fazendo isso, Deus os puniu com a própria morte. Aí Deus chama Moisés e diz o seguinte: chama Moisés e Arão e fala para eles: olha, o que vocês estão vendo é o preço da minha santificação. Por quê? Porque eu serei santificado naqueles que chegam a mim. Naqueles que se chegam a mim, eu serei santificado. Serei glorificado diante de todo o povo. Aqueles que chegam a mim com humildade, eu me revelo. E aí a minha glória aparece diante de todo o povo. É isso que o Senhor está falando aqui nesse versículo. No versículo de número 3 do capítulo 10 de Levítico. Quando ele disse isso, a Bíblia diz que Arão se calou. Por quê? Porque ele percebeu, ele entendeu, espiritualmente ele entendeu que Deus não tinha aprovado aquela atitude que os 2 filhos dele tinham tomado. Ou seja, eles estavam errados, eles fez algo que não os competia fazer naquele momento, e Deus puniu. Quando ele percebe que Deus fala que ele se faz
santificado naqueles que se chegam a mim, que se chegam a Deus, e fazendo isso ele será glorificado diante do povo, ele se cala porque ele percebeu que aquilo que os seus 2 filhos tinham feito não glorificavam a Deus, não glorificavam a Deus, ou eles estavam buscando ao aparecimento da sua própria glória. Por isso Deus acabou punindo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando na verdade prática diz que o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência, ele está dizendo, olha, para apresentar-se a mim, precisa estar com a vida no altar e observar os meus preceitos, os meus estatutos. Observar a minha santidade, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, dá para a gente ter uma ideia aqui, nesta reflexão aqui, entre texto áureo e verdade prática, é como nos devemos nos aproximarmos de Deus. Porque Deus é santo e requer santidade daqueles que se aproximam a Ele. Não posso aproximar de Deus a Deus de qualquer maneira, porque não vou glorificar o seu nome apresentando diante de Deus de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Muito bem, vamos dar continuidade à nossa aula. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 10, versículo do 1 ao 11. Não estarei lendo, também, como de costume, para ganharmos tempo aqui na nossa videoaula. Muito bem, mas está aí, do capítulo 1 ao 11, aconselho que você leiam. Se isso não aconteceu, faça agora, dá uma pausa no seu vídeo, leiam, porque é de bastante proveito a leitura e o entendimento desses versículos para o desenvolvimento do nosso raciocínio aqui nas nossas aulas. Muito bem, na nossa aula. Nós temos aqui 3 objetivos específicos, que o primeiro objetivo nós vamos discutir os privilégios de Nadab e Abiú, vamos mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor, e o terceiro objetivo nós vamos compreender o porquê do luto no santo ministério. O porquê. Vamos nos entender o porquê do luto no ministério desses 2 homens. Muito bem. Na opinião do professor aqui, também gostaria que você lesse, mas eu destaquei aqui algo importante aqui para a nossa meditação e enfatizar a leitura que você irá fazer. Muito bem. Diz assim: o livro de Levítico enfatiza a santidade de Deus. Ele é santo e exige santidade do seu povo e de todo aquele que são chamados para o seu serviço. Sem santidade ninguém pode se aproximar dele, atrair sua presença ou ver a sua face. Contudo, Nadab e Abiú não atentaram para isso e ofereceram a Deus um incenso não puro. Eles também, aí eu grifei aqui, e gostaria que você atentasse para essa mensagem, esta frase, quando diz assim: eles também não observaram a recomendação divina de que o incenso no altar deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote. Tá certo? Muito bem. Então, além de precisa ser apresentar diante de Deus para atrair a sua presença e a face de Deus, para se aproximar diante de Deus, as pessoas precisam estar em santidade e precisa estar em adoração com pureza, com seu coração totalmente voltado para Deus. Precisamos também observar a hierarquia na obra de Deus. Se é me dado no meu ministério para que eu faça um determinado serviço, eu tenho que observar o meu limite e ir até aquele serviço que foi me dado. Não posso avançar.
No caso de Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, mas eles estavam fazendo um trabalho de sumo sacerdote. Naquele momento que ele fez algo avançando o sinal como o sumo sacerdote, ele não tinha ainda a condição de oferecer aquele sacrifício. Aquele fogo estranho na qual eles ofereceram, aquele sacrifício não era para eles fazerem aquilo. E eles fizeram, por esse motivo Deus os puniu. Louvado seja o nome do Senhor. Muito importante nós observarmos isso, porque o trabalho que eles estavam fazendo, que eles submeteram a fazer, deveria ser oferecido pelo sumo sacerdote e não por eles. Muito importante nas nossas vidas, no nosso ministério, temos que observarmos isso, né? Existem limites para nós fazermos na casa do Senhor. Existem trabalhos que posso fazer, existe trabalho que eu não posso fazer. Por quê? Porque eu não tenho ainda a capacidade espiritual para fazer. Tá? Então é muito, muito importante. No mundo secular, nós podemos graduar isso na medida que nós conhecemos o assunto, né? Nós conhecemos aquilo que queremos desenvolver a fazer, nós metemos a cara e fazemos, mas na obra de Deus não. Nós temos que nos prepararmos espiritualmente e receber a aprovação de Deus para fazer determinados trabalhos na casa do Senhor. Foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles submeteram a fazer um trabalho que não era para eles fazer, pelo menos naquele momento, naquele instante. Muito bem. Na nossa introdução nos diz o seguinte: a história de Nadab e Abiú faz-nos uma séria advertência. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Nesta lição, veremos que esses dois obreiros, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel, não honraram o seu ministério, certo? Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor. E no mesmo instante foram exterminados pelo Deus que não se deixa zombar por homem algum. Muito bem, a introdução aqui, já dei aqui uma conversada no nosso texto áureo e a verdade prática, que foi aquilo que eu acabei de explicar aqui. Tá? Deus é santo e exige santidade, e todo aquele que aproxima de Deus precisa estar em santidade, porque ele não se deixa escarnecer por homem algum, não se deixa zombar por homem algum. Tá certo? Estes moços, eles tinham um privilégio muito importante no ministério, na congregação de Israel. Mas eles não honraram o seu ministério. Eles não observaram que eles estavam debaixo de um cajado de Moisés, seu tio, e Moisés aqui dava as diretrizes para os trabalhos. Deus chamou Moisés e deu a Moisés as diretrizes para que Moisés coordenasse a congregação de Israel. E eles tinham recebido recomendações de Moisés dos sacrifícios que eles poderiam oferecer. Mas nós vendo aqui no capítulo de número 9, nós vemos que no capítulo 9, que se trata da lição anterior, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo de número... Capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14, mais ou menos, da lição anterior, do livro de Levítico, nós vemos que Moisés oferece sacrifício. Eles, acredito eu, que esses dois moços, vendo Moisés oferecer aquele sacrifício, eles se submeteram a fazer aquilo, quando, na verdade, eles não poderiam fazer, porque eles estavam fazendo um trabalho que era
do sumo sacerdote. Jamais eles poderiam oferecer aquele incenso, aquele incensário. Não deveriam oferecer aquele incenso no altar, porque não era a vez deles. Eles não tinham ainda a aprovação para aquele trabalho. É muito importante em nossas vidas espirituais termos essas observações. Temos limites e assim devemos fazer, né, os trabalhos na medida que nós seremos chamados para o ministério. Não adianta queremos avançar sinal, adiantar algo que não é nos permitido fazer, porque não é de qualquer maneira que devemos fazer as coisas de Deus na casa do Senhor. Muito bem. Como temos nos apresentado diante do Senhor? Uma pergunta, né? Como nós temos nos apresentado diante do Senhor? Enquanto avançamos nesse estudo, respondemos a estas perguntas com temor e tremor, pois Deus não mudou, amados. Deus não mudou. Então, isso era observado lá no Antigo Testamento, continua sendo observado agora, porque Deus não mudou. Ele está a exigir santidade, pureza e reverência de cada um de seus filhos, principalmente dos que parte do santo ministério da palavra. Muito importante esta frase aqui, essa frase aqui que nós acabamos de ler, né? Deus exige santidade, pureza e reverência de cada um de nós, de cada um do seu povo, dos seus filhos. Ele exige que nós nos apresentamos diante dele com preparos, né? Separados, nos separamos, sejamos puros, o mais próximo possível de santidade, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Na medida que nós nos separamos, Deus vai nos aperfeiçoando. E aquele que ministra a palavra, que no ministério da palavra, mais ainda. Quando fala principalmente, é porque é mais ainda. Por quê? Porque você vai estar apto para instruir outros a outros. E esses outros que você vai instruir, ele vai espelhar em você. Em você que ele vai espelhar. Vai espelhar em você. Ele vai espelhar na sua maneira de viver, na sua vida espiritual, vai sempre olhar para a sua vida. Por esse motivo, temos que termos cuidado para observar estas palavras, observar a obra de Deus na casa de Deus. Muito bem, agora nós já podemos entrar para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre os privilégios de Nadab e Abiú, tá? Vamos falar sobre os privilégios desses dois moços, o que eles faziam e o que eles, quanto privilégio esses dois moços tinham na casa de Deus. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre a ascendência levítica, falar sobre a ascendência araônica e participante da glória de Deus. Esses moços tinham esses privilégios. Ascendências levítica. Olha, não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. Não basta. É necessário, antes de tudo, ter uma vida de íntima comunhão com Deus. Tá certo? Eles participavam. Eles tinham esta observação que eles eram do ministério levítico, eles eram da linhagem, né, dos levitas. Eles tinham tudo isso, todo esse processo eles observavam. Mas, além disso, não bastasse isso, ser da família tradicional. Eles precisavam, é necessário ter uma vida de íntima comunhão. A vida nossa precisa ter esta comunhão.
esta vida de intimidade com Deus, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade. Eu vou dar uma pausa aqui no meu vídeo e já voltamos para dar continuidade a esse trabalho. Muito bem. Muito bem. Então, amados, é isso. Nós sabemos que para aproximar de Deus, precisamos de ter íntima comunhão com Ele. Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Tá? Vejamos, pois, a ascendência de Nadab e Abiú e o seu conhecimento da glória divina. Vamos ver? Muito bem. Olha, Nadab e Abiú pertencia à tribo de Levi. Veja bem que privilégio. Pertencia à tribo de Levi, que fora honrada com o sacerdócio divino. Conhecemos, falamos nas nossas lições anteriores sobre Nadab e Abiú, sobre a tribo de Levi, e eles vieram de lá, eles eram filhos de Arão, tiveram esse privilégio de ser honrado com o sacerdócio divino, receber honras, a honra que recebia com o sacerdócio divino. Os homens dessa tribo eram contados entre as primícias do Senhor. Olha, foi o Senhor que contou e separou para o trabalho, e eles eram as primícias. Olha que privilégio. O próprio Deus havia dito: os levitas são meus. Falamos isso em missões anteriores. O próprio Deus falou que eles eram dele, eram do Deus vivo. Olha, por consequente, os descendentes de Levi eram vistos como os nobres entre os nobres de Israel. Quer mais privilégio do que esse? Certo? Então, eles eram vistos como os nobres dos nobres, ou seja, a nata de Israel. A nata, o sangue verde. Digamos assim, né? Hoje não tem aí aqueles que discriminam as pessoas, principalmente, né, nós vemos aí o caso, né, da Torre de Babel, nós vemos aí aqueles que estavam buscando a construção da torre para ter uma separação, né, de um povo para chegar ao céu através daquela torre. E aí Deus confunde as línguas, porque eles queriam se separar, queriam ser nobres. Vemos lá no capítulo de número 11 do livro de Gênesis. Nós temos essa história. Então, me veio na mente essa história agora, sobre a nobreza daquele povo que queriam se separar. Só que aqui é diferente. Essa nobreza aqui foi separada por Deus. Então, quando é separado por Deus, é diferente daquilo que as pessoas querem se fazer. Uma coisa é eu querer me fazer nobre, e outra coisa é Deus me dar esta nobreza. E esses homens aqui, eles tinham essa nobreza. Acontece, amado, me chama muito a atenção aqui, é que
muitos homens de Deus e mulheres de Deus recebem esta nobreza, esse privilégio, e acabam, como que eu posso falar? Abusando da autoridade deste privilégio, tá certo? Nós vemos isso hoje no mundo secular, nós vemos isso na política, nós vemos isso na justiça do nosso país, nós vemos isso na segurança pública, nós vemos isso na segurança na polícia, tanto faz ela federal, militar ou civil, nós vemos isso em todo lugar. E vimos isso nas igrejas também. As pessoas se abusam do seu poder, do seu status, né? Do holofote, abusam disso e acabam sendo desaprovados por Deus. As pessoas estão há muito tempo desaprovadas por Deus por causa do seu ego, O que aconteceu com Nadab e Abiú foi isso. Eles não deram crédito, né, à observância, aquilo que tinha sido falado por Moisés sobre o seu ministério. Ascendência araônica. Olha, além de pertencer à tribo de Levi, Nadab e Abiú provinham da família de Arão, escolhida por Deus para exercer o sumo sacerdócio. Então eles vinham, além de ser da tribo de Levi, eles não eram um simples parente, um simples parentesco da tribo, mas ele era uma nata da tribo. Falamos aqui que ele era da nobreza, nobre da nobreza. Eles eram a família era dos mais próximos. E outra, escolhido por Deus para assumir o sumo sacerdócio. Acontece que, olha, para vocês verem, acontece o seguinte, nesta imagem, escolhido por Deus para assumir o sumo sacerdote. O que aconteceu com esses moços é que eles fizeram isso aqui, ó. Olha, era o ofício mais honroso de todo o Israel. Nem os reis podiam exercê-lo. Olha, nem os reis podiam exercê-lo, esse ofício. Acontece, amados, que eles, os dois aqui, Nadab e Abiú, eles acabaram precipitaram, vamos falar isso mais na frente, eles precipitaram para exercer um serviço do sacerdócio. Eles não poderiam fazer este serviço ainda, porque eles ainda eram sacerdotes. Eles poderiam assumir esse ministério. Eles estavam caminhando para exercer o sumo sacerdócio do templo, mas eles ainda não eram sumos sacerdotes. De acordo com a genealogia de Arão, Nadab e Abiú eram os sucessores imediatos do pai neste glorioso ministério. É o que eu acabei de falar, certo? Ó, não precipite, no tempo certo Deus te dá teu ministério, tá certo? Eles eram homens que estavam caminhando para exercer, porque com a genealogia araônica, sabemos que Arão era o seu pai e era o sumo sacerdote, e este serviço era transmitido de pai para filho, e eles iriam mais cedo ou mais tarde receber, seriam sucessores imediatos do pai deste ministério. Acontece que eles precipitaram, fazendo o trabalho do sumo sacerdote, enquanto Deus não aprovou. Deus falou: olha, eu não posso deixar que isso aconteça. Deus os fulminou, participantes da glória de Deus. Olha que maravilha. Olha esses homens, olha, eles teve este privilégio.
Olha, quando o Senhor outorgou a lei a Israel, por intermédio de Moisés, lá estava Nadab e Abiú junto com os mais destacados anciãos de Israel. Êxodo capítulo 24, versículo 1. Então, quando Deus chamou Moisés e deu as leis, outorgou a Moisés, Nadab e Abiú estavam presentes e viram, né, os mais destacados anciãos de Israel. Eles tiveram esta graça, esta glória de ver isso. Olha, tudo isso eles presenciaram, né? A passagem do deserto, a abertura do Mar Vermelho, tudo isso eles presenciaram. Então, eles presenciaram a glória de Deus visível, acompanhando Israel. Para onde Israel ia, Deus estava presente. A glória de Deus no templo, eles presenciaram isso e mexeram com Deus. E ali no monte sagrado, precisamente, a manifestação da glória divina, tá certo? Inclusive lá no monte sagrado eles presenciaram a manifestação da glória divina. Olha, além disso foram testemunhas oculares da aliança que o Senhor firmara com os filhos de Israel. Tá? Nessa imagem aí, vemos aí alguns das alianças firmadas pelo Senhor com o povo de Israel, e eles presenciavam tudo isso. Enfim, Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo. Eles tiveram, irmão, o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto de Deus com o seu povo. Eles viram isso, sabe? Então eles não tinham dúvida. Eu acredito que esses dois moços aqui, eles precipitaram, eles foram muito longe. Não devemos, irmãos, isso aqui que sirva para lição para nós, que nós não devemos fazer isso. Muito bem. Olha, para vocês verem aqui, esta imagem, nós temos aqui nesta tabela, qualidade de realizações. Nas qualidades de realizações, nós temos os primeiros candidatos à sucessão de seu pai como sumo sacerdote, o que eu acabei de falar. Eles eram envolvidos na congregação original do tabernáculo, elogiados por fazer todas as coisas que o Senhor ordenara, certo? Foram elogiados por fazer todas as coisas que o Senhor ordenara. Levítico capítulo 8, versículo 36, tá certo? Fraqueza e engano. Olha, tratar os mandamentos divinos de Deus, os mandamentos diretos de Deus de forma leviana, tá? Na sua fraqueza, né? Seu engano, na sua prepotência, eles quiseram tratar os mandamentos de Deus diretamente leviana, porque não foi dado a oportunidade para eles fazer aquele trabalho naquele momento, o que eu acabei de falar. Lição de sua vida: o pecado tem consequências mortais, tá certo? O pecado tem consequências mortais. Então, tenhamos cuidado com o pecado, e as consequências dele é mortal. Estatísticas vitais. Olha, local, a Península do Sinai. Então, só os lugares que eles viram tudo. Ocupação, sacerdotes em treinamento. Eles eram sacerdotes em treinamento. Estavam sendo candidatos à sucessão do sacerdócio, mas eles eram sacerdotes, sim, mas não eram sumo sacerdote. Por esse motivo não poderiam de maneira alguma fazer aquilo que eles fizeram. Parentes, o pai era pai, Arão, tio Moisés, a tia Miriam e os irmãos. Então, Eleazar e Itamar. Muito bem. Versículo-chave é o versículo que nós lemos do capítulo de número 10, versículo 2, que é o versículo-chave, que eu acostumo chamar de versículo-chave, e isso está aqui confirmando aqui nessa tabela, né, que realmente
é o versículo-chave, que é: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não ordenara. O Senhor não ordenara que eles fizessem isso. Eles tinham um ponto, eles tinham um limite. Esta parte o Senhor não ordenou para fazer. Então, muito explicado isso aqui. Então saiu fogo de diante do Senhor, os consumiu e os morreram perante o Senhor. Então, quando o Senhor ordenar a fazermos um trabalho, vamos até o limite onde ele fazer. Principalmente quando se trata do ministério da palavra. Não queremos acrescentar aquilo que não está na Bíblia, aquilo que o Senhor não fala. Aquilo que não está na Bíblia não devemos acrescentar. Não devemos enfeitar a Bíblia. Devemos pregar a Bíblia como ela é. A palavra de Deus genuína e verdadeira. Muito bem. Já podemos passar para o nosso segundo tópico. Fogo estranho no altar. Aqui nós temos 3 subtópicos também. Ignorar a Deus, impaciência profana e apresentaram fogo estranho ao Senhor. Muito bem, ignorar a Deus. 3 atitudes marcaram o ato leviano e inconsequente de Nadab e Abiú. Olha, a primeira atitude, ignorar a Deus. Olha, o que eles fizeram? Nesta imagem aí, a Bíblia diz que eles não observaram aquilo que as instruções do seu líder espiritual. Podemos dizer isso. Moisés, e Arão. Eles não observaram as instruções de Moisés. E eles puseram fogo num incensário. Fogo estranho, um fogo que não era do altar. Então, esta imagem nos mostra aí. Quando eles fazem isso, a Bíblia diz que Deus os fulmina. Impacientaram-se e, sem qualquer temor, eles não tiveram paciência de aguardar a glória de Deus, aguardar ser chamado. E eles, sem qualquer temor, eles puseram fogo naquele incensário. A Bíblia ainda diz que eles puseram fogo com seu próprio incensário. Esta imagem é uma imagem que ela não tem assim a ver com a lição, mas eu trouxe esta imagem para mostrar que aqui nós conhecemos esta imagem muito bem. Moisés, quando Deus fala com Moisés para que ele tocasse a rocha, a Bíblia diz que ele é impaciente, porque aquele povo oprimia e apertava, querendo água, e a Bíblia diz que ele fere a rocha, ou seja, ele bate na rocha com imprudência. E a Bíblia diz que Deus não mata Moisés, mas Deus pune Moisés com a entrada na terra prometida. A Bíblia diz que ele, por causa desse episódio, ele não entra na terra prometida. Tá vendo? Por quê? Porque Deus é santo e requer santidade. Bastava ele falar a rocha, ele fere a rocha. Então, a impaciência de Moisés custou-lhe caro. Custa caro, amados. Custa muito caro quando nós não observamos as ordenanças de Deus. Apresentaram fogo estranho no altar sagrado. Fizeram isso. Quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus fulmina os dois, por causa desse episódio. Ao atentarem o lugar santo, ao adentrarem no lugar santo, Nadab e Abiú ignoraram a presença de Deus, pois o Senhor encontrava-se não somente no tabernáculo, como em todo o arraial de Israel. O Senhor não estava apenas no tabernáculo. O Senhor está no meio de todo o seu povo, porque o Senhor ele não se limita a um espaço físico. O Senhor está em todos os lugares. Então não adianta a gente achar que Deus está em 4 paredes e querer fazer algo que podemos esconder-se de Deus. Jamais escondemos de Deus.
Então Nadab e Abiú, eu não sei o que deu na cabeça deles, mas eles tiveram uma atitude de menino, uma atitude de pessoas ingênua, sem ter nenhuma prudência. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus onipotente não se limita ao Santo dos Santos, mas se deleita com a presença de seus queridos e amados santos. Tá? Como falei, Deus não está limitado em quatro paredes. Deus não estava limitado aqui, só no tabernáculo. Ele estava em todo o Israel. O Deus que nós servimos não está limitado apenas na congregação, mas ele chega na congregação quando chegamos na congregação, porque a Bíblia diz que ele mora em nós, e ele está em todos os lugares, né? Ele é onipresente, ele não precisa estar presente fisicamente, mas ele está presente em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Impaciência profana. Olha para vocês verem o que aconteceu com esses dois moços. De acordo com as instruções que o Senhor, através de Moisés, transmitira aos filhos de Israel, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer o incenso no altar de ouro. Olha, somente o sumo sacerdote estava autorizado a oferecer. Só o sumo sacerdote. Este altar aqui só entrava neste altar para oferecer incenso, aroma suave ao Senhor, só o sumo sacerdote. Não poderia Nadab e Abiú de maneira nenhuma fazer isso. Eles não observaram não tiveram essa observação. Todavia, observa-se que ambos, ignorando tal preceito, entraram no lugar santo e trouxeram um fogo que Deus não ordenara. Está vendo? Que é assunto do versículo chave. Deus não ordenara que eles fizessem aquilo. As coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. A Bíblia fala que é maldito aquele que faz a obra do Deus vivo fraudulentamente. Então, as coisas de Deus não podem ser tratadas profanamente. Fazendo isso, esta imagem mostra que Deus, naquele momento, pune eles com o fogo que eles estavam oferecendo. Fogo estranho. Este fogo estranho. Costumo dizer que a minha mãe diz, ainda diz, porque ela está viva, graças ao nosso bom Deus, que fogo é uma coisa que não devemos mexer. Porque quando mexe com fogo, temos que saber mexer, porque caso contrário, podemos nos queimar. Tá? Então, tem que ter cuidado para mexer com fogo. E aqui Deus fulmina esses dois moços com o próprio fogo que eles acenderam. Muito bem. Nadab e Abiú precipitaram-se e não souberam esperar a hora de se colocarem no altar. Falamos isso também já anteriormente. Tá? A precipitação. Não esperaram a hora de se colocar no altar, porque eles eram possivelmente sucessores desse ministério e ia chegar a hora deles fazer o seu trabalho. Eles quiseram oferecer fogo estranho, esta imagem aí, mostrando, e isso se tornou um anátema, um anátema diante de Deus, um anátema enterrado, um anátema diante de Deus, uma maldição. Anátema é maldição, se tornou uma maldição. Apresentaram fogo estranho. Olha, não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor. Não bastava ter um incenso prescrito pelo Senhor. Era imperioso ter igualmente as brasas certas, para que Deus fosse dignamente adorado. Amados, olha que frase maravilhosa. Leiam lá em Êxodo capítulo 30, versículo 9, e Levítico capítulo 16, versículo 12. Mas depois você lê
Mas vamos aqui conversar um pouquinho. Olha, não bastava ter o incenso prescrito pelo Senhor. Olha, não basta eu ter a Bíblia, a palavra na minha cabeça. Eu preciso ter a ordenança de Deus, porque senão ela se torna um livro qualquer, se eu não tenho os preceitos, se eu não tenho a santidade para honrá-lo, honrar aquele livro, honrar estas palavras. Tá certo? Era imperioso ter igualmente as brasas certas. Tá certo? As brasas são as palavras certas. E quando esta palavra é certa? Quando ela é certa? Quando eu observo, quando eu tenho santidade, quando eu me separo, quando eu peço a Deus orientação para pregá-la, para falar, para entregar para outras pessoas. Aí Deus se faz presente. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fala com o pecador, pelo ouvir esta palavra. Quando eu me separo, gasto tempo com a palavra, Deus fala com o pecador, para que Deus fosse dignamente adorado. Então, para que Deus seja dignamente adorado, eu preciso me separar para Ele, adorá-lo na beleza da sua santidade. Tá certo? Pois é isso mesmo. Se o incenso era exclusivo, a brasa também o era. O incenso é exclusivo? É. Então a brasa é mais. A brasa é exclusivo. Você é a brasa sou eu. O incenso é a ferramenta, é a palavra, mas ela só vai fazer efeito se a brasa estiver acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Preciso observar esta brasa acesa. Louvado seja Deus. Deus fala com... Me vem à memória agora, no livro de Zacarias, Deus fala lá que fala com Zacarias através de Josué, que Josué era um tição aceso, era uma brasa acesa, e Satanás veio mostrando que, acusando Josué, que ele estava com roupas sujas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus dá testemunho de Josué. Deus diz não, ele é brasa, ele é uma brasa acesa diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, isso é o que Deus faz. Mas pelo contexto da narrativa sagrada, Nadab e Abiú não estavam preocupados nem com o incenso, nem com o fogo. Por isso o Senhor veio a fulminá-los diante do altar. Olha que peso isso aqui. A preocupação. Quando vamos manejar esta palavra, essa espada, precisamos ter preocupação sim, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. É uma espada de dois cortes, de dois gumes. Ela pode cortar, ao mesmo tempo que ela corta para o pecador, ela também corta para aquele que prega. Então precisa ser observada, porque Deus pode requerer coisas nossas. Olha, esta imagem mostrando aqui, né, quando Moisés olha para aquela sarça, e a Bíblia diz que a sarça arde e não se queima, e Moisés diz que ele vai para lá para ver aquilo que era. Deus mostra para Moisés, porque Moisés Deus tinha projetos, e Moisés, vendo aquilo, os projetos de Deus, embora ele a princípio recusa, mas Deus tinha plano, e Moisés seguiu as observâncias de Deus. E aí a brasa, ela vira gloriosa, fica gloriosa à vista daquele que tem a brasa no altar. Ele é o altar. Moisés é o altar. Ele viu aquela glória, porque ele era o altar. Deus quer mostrar a sua glória para o seu povo, mas o povo precisa se separar para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E agora vamos ao terceiro tópico, luto no santo ministério. Também aqui nós temos 3 subtópicos.
Está errado ali, acabei escrevendo 4, mas são 3 subtópicos. É a morte de Nadab e Abiú, a remoção dos cadáveres e o luto é proibido. A morte de Nadab e Abiú. A morte de Nadab e Abiú abalou profundamente a casa de Arão. Olha, apesar de haver perdido no único dia 2 de seus filhos, ele foi proibido pelo Senhor de observar qualquer luto pelos mortos. Vamos ler tudo aqui para a gente explicar. Ao se apresentar com fogo estranho diante do Senhor, os filhos de Arão, que também eram ministros do altar, foram consumidos no lugar santo. Pelo que observamos no texto sagrado, Deus os mostrou pelo fato de que não terem levado em conta a santidade divina. A obrigação deles era glorificar o nome do Senhor, mas preferiram buscar a sua própria glória. Muito bem, vamos conversar um pouco aqui. Olha, quando isso acontece, a Bíblia diz que Deus fala para Arão que ele calasse e não comentasse e ficasse quieto sobre aquele episódio, sobre aquele acidente, aquele incêndio, aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus estava punindo por uma irreverência. A irreverência era o que Deus os matou porque eles não levaram em conta a santidade de Deus e tocaram na santidade de Deus de qualquer maneira. Eles, como eu falei anteriormente, aquilo que eles estavam fazendo não estavam glorificando o nome do Senhor, mas eles estavam buscando a sua própria glória, o seu próprio aparecimento. Diante do fato do sumo sacerdote de Israel, calou-se. Não poderia haver momento mais trágico para a sua família. É lógico que não poderia. Uma morte jamais diante de uma morte não poderia ter nada mais trágico. Nesta imagem nós vemos aqui o luto. Irmãos, um luto é uma coisa triste. O luto é uma coisa triste. Não passei por esses momentos, mas acredito eu que o luto, quando morre alguém, ente querido da gente, nós vemos que o luto é uma coisa que nós ficamos muito abatidos, porque nada nos consola, só Deus para nos consolar. E agora o próprio Deus fala para Arão e que ele tinha que ficar quieto, ele tinha que ficar numa posição de forte, porque aquilo que estava acontecendo, os seus filhos tinham provocado. Aí Deus chama, aí Deus ordena, Moisés então ordena os 2 primos de Arão, Misael e Eusafã, e removeram os cadáveres da casa de Deus. Levítico no capítulo 10, versículo 4. Os 2 primos, Misael e Eusafã, remove os 2 cadáveres da casa de Deus. Luto é proibido. E aqui eu quero continuar comentando o processo da proibição de Deus. Apesar da tragédia que se abateu sobre a sua família, Arão é proibido pelo Senhor de guardar luto ou demonstrar tristeza. Eles e seus filhos deveriam suportar com santa discrição aquela hora tão difícil. Afinal, era seu dever zelar pela santidade e glória do nome do Senhor dos Exércitos. Certo tipo de luto serve apenas para enfraquecer o povo de Deus e levá-los à dispersão. Segundo Samuel 19, versículo de número 1 ao 7. Aqui conta a história de Davi quando morre o seu filho, que Deus ali chama e diz para que ele deveria se alegrar, não deveria se mostrar triste. Às vezes temos que suportar o insuportável a fim de preservar a Igreja de Cristo.
ela está acima da nossa dor. Olha, muito bem. Aqui Deus fala para a família de Arão que ele estava proibido de demonstrar tristeza. Vamos ler capítulo 10 e o versículo de número 6 e 7. Capítulo 10, versículo de número 6 e 7. Diz assim, olha: E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem sereis da porta da tenda, nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deus disse assim para Moisés: olha, vocês não podem se lamentar. Está sobre vós o azeite da unção. Vocês entendem o que aconteceu. Esses dois moços profanaram o meu nome. Por esse motivo, vocês estão proibidos de lamentar esta morte. Vocês vão ser fortes e não vão colocar Israel em tristeza por causa da profanação que esses dois moços fizeram diante de mim. Foi isso que o Senhor está falando aqui nesse terceiro subtópico. Muito bem. Agora já podemos concluir a nossa lição. Nós vamos concluir dizendo o seguinte: devemos ter cuidado com a forma como nos apresentamos diante de Deus. O culto ao Senhor deve ser santo, reverente e verdadeiro, tá certo? Portanto, chega de liturgia bizarra, cultos mundanos, teologias permissivas e costumes que ferem a palavra de Deus. Muito bem. Se não atentarmos à santidade e à glória divina, não subsistiremos, pois o nosso Deus, embora seja conhecido pelo amor e bondade, é também fogo devorador. Portanto, sejamos puros e santos em toda a nossa maneira de ser, pois o Senhor não se deixa escarnecer. Muito bem, irmãos. Aqui fala sobre cultos, liturgia, chega de liturgias bizarras. Vemos muitos lugares, muitos enfeites que eu comentei no início da nossa aula. A palavra de Deus, ela é verdadeira, genuína, e ela deve ser pregada como é. Deve ser falada ao pecador, é a palavra de Deus. Não devemos enfeitar a Bíblia, porque ela não precisa, ela por si só já fala a palavra de Deus. Ela é uma espada, ela corta para o pecador e corta também para aquele que está ministrando. Devemos nos apresentar diante de Deus com a nossa vida em santidade, para que o nome dele seja glorificado. É isso, é simples assim. É só nos separarmos diante de Deus, para que a sua glória se apareça. O culto ao Senhor deve ser santo. Devemos ter reverência verdadeira para nos apresentar diante de Deus. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos guarde, que Deus em Cristo nos livre do mal. E estamos aqui na próxima aula, em nome de Jesus, se o Senhor se nos permitir. Estamos logo mais postando a nossa lição de número 7. Fique atento para estar ouvindo as nossas aulas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.